Quadro Talentos e Carreiras de hoje, mais uma vez contando com a presença do consultor comportamental Marcos Fernando. Como vai, Marcão? Tudo bem? Boa tarde, Eduardo Barazal. Boa tarde, para os nossos telespectadores. Sou Marcos. Falando em tecnologia, Marcos, além de conhecimento na área onde a pessoa pretende atuar, é preciso estar linkado com a tecnologia mesmo? Como é que deve ser o profissional, por exemplo, sei lá, o profissional do futuro ou o candidato do futuro, né? Barazal, boa oportunidade que você está me dando de falar sobre isso, que é um tema super atual. É verdade. Então, vamos pensar um pouco mais sobre isso. As mudanças de tecnologia, elas estão muito aceleradas. O que significa isso? Mostrar que você está conectado não tem só a ver com o uso da tecnologia em si, mas com a tua capacidade de aprender rápido e buscar soluções em novas mídias, novas tecnologias, novas formas de resolver problema. Ou seja, reflete muito de flexibilidade. Isso, muito bem. E hoje em dia, hein, Marcos, são vários os desafios a serem superados, não é? Tanto para quem abre o próprio negócio, como para quem está no mercado de trabalho. Então, essa questão da tecnologia é um desafio a ser superado para quem não domina, não é? Como enfrentar uma mudança muito grande na área da atuação, por exemplo? Será que as pessoas estão preparadas, Marcos? Como elas se sentem, por exemplo, ao receberem uma proposta para mudar de cidade ou de estado? É preciso estar pronto para isso? Você, por exemplo, esteve visitando o SBT em Manaus, e lá você viu uma realidade de oportunidade, só que é Manaus. Puxa, se eu receber uma proposta para ir para Manaus, será que eu estou pronto? Será que eu vou? Hein, Marcos? Barazal, eu falava sobre isso ontem, junto com o pessoal de um grupo da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Sorocaba, um grupo chamado Momento de Carreira. Mandar um abraço para o pessoal de lá. E é exatamente essa questão. Será que eu estou preparado para um novo desafio, num outro mercado, às vezes com um cargo um pouco diferente daquele cujas funções eu tinha até agora? Talvez reduzindo o meu salário, porque o mercado está passando por fase de adaptação. Então, essa capacidade de adaptação que a gente falava agora às tecnologias, ela é exigida em outras situações. A capacidade de aprender com novos desafios, enfrentar novos mercados. A situação, ela não é só elaborada do ponto de vista racional, mas tem muito de emocional nisso, os dois lados do cérebro conversando sobre isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque às vezes eu recebo a proposta, eu analiso a proposta, eu entendo que ela é boa, mas eu tenho um desconforto por me sentir inseguro em aceitar. Então, a análise tem que ser racional. É o que eu ganho e o que eu perco com isso e o que eu preciso aprender para isso dar certo. Certo. Pode falar. Você foi a trabalho a Manaus, foi bem recebido lá no SBT Sorocaba? No SBT Sorocaba, no SBT Manaus. O pessoal do SBT Manaus, TV em Tempo, é super agradável, me recebeu super bem. Quando eu falei daqui, foi incrível como... o seu Abdu, que é o dono, o presidente de lá, lembrou na hora do seu Salomão. Do seu Salomão, então fez uma referência muito positiva. Obrigado ao pessoal de Manaus, aí da SBT Manaus. Olha, e você estava falando de conforto, sair da zona de conforto é o maior desafio, Marcos? Sim, sair da zona de conforto é o maior desafio, Barazal, porque as pessoas estão acostumadas com o seu mundinho. É muito mais confortável eu não ter que aprender nada, eu não ter que transformar minha realidade, eu não ter que aprender novas coisas, eu não ter que lidar com desafios, com perfis de pessoas que eu não estou acostumado. Então, essa é a questão, e revela muito de falta de flexibilidade, e a falta de flexibilidade atrai junto a falta de criatividade, diminui a capacidade de adaptação, e aí, óbvio, que quanto menor for esse mundo, menor o mundo que eu estou, menor meu perfil de renda, menos eu consigo lidar com os desafios, mais provocado e desconfortável eu me sinto quando surge uma situação nova. E, óbvio, isso reduz muito as minhas perspectivas. E por reduzir a perspectiva, rapidinho, que faltou um minuto, saber se a pessoa vai ser eficiente ou não nesse novo desafio. Eu preciso fazer um planejamento, traçar alguma estratégia, né? Isso. Então, para eu medir, Barazal, boa pergunta, porque assim, vamos falar um pouco mais sobre isso. Para eu medir se a pessoa vai dar conta do novo desafio, eu tenho que medir que competências ou características elas têm, e o que é que o novo desafio exige dela, o que ela precisa aprender no meio do caminho. E se ela é uma pessoa que tem baixa capacidade de adaptação ou de aprendizado, ela acaba não dando conta do novo desafio, porque ela não aprende, ela não gerencia as emoções, ela não desenvolve competências necessárias. Ou seja, vou voltar naquilo que eu falei, diminui o tamanho da zona de conforto, fica menorzinho, eu me sinto desconfortável e eu não faço o que tem que ser feito. Ou seja, não tenho performance, meu rendimento é baixo. E aí eu vou ter que procurar um desafio menor. É isso aí.
coloca o contato do Marcos Fernando. Ô Marcos, volte sempre, viu? Você é sempre muito bem-vindo aqui. Barazal, eu tenho uma novidade para você. A cada 15 dias eu apareço por aqui para te visitar. Bom, você e falar em Manaus com os nossos ontem, hoje tá aqui, telespectadores. obrigado. O mundo é muito pequeno, Barazal. Isso é muito rápido. A gente tem que aprender a se mexer. Obrigado. Esse foi o quadro Talentos e Carreiras com o Marcos Fernando aqui na TV Sorocaba SBT.